terra, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus, Senhor, que toda a atenção dele, o coração dele seja cativo a Ti agora. Espírito Santo de Deus, faz aquela aplicação que somente o Senhor pode fazer individual na vida de cada um, porque o Senhor sabe a maneira, a história como cada um entrou neste lugar. O Senhor conhece o coração de cada um e eu te peço, Senhor, venha e faça aquilo que somente o Senhor pode fazer. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nessa manhã nós tivemos uma celebração muito especial. Tenho certeza que não está sendo diferente agora. E assim como a Carol, ela passou por um momento de crise na vida dela. Assim como a Carol passou por um momento de tempestade na vida dela, muitos de nós também passamos, amém? Muitos de nós passamos por sofrimentos, passamos por crises, passamos por dias difíceis. E a verdade, irmãos, é que não existe crise maior do que a nossa falta de propósito. Porque quando nós passamos por um tumor como a Carol passou, quando nós passamos por uma situação financeira difícil, quando nós passamos por questões muito difíceis na nossa saúde, no nosso casamento, quando nós temos propósito, quando nós entendemos para o que nós fomos chamados, por quem nós fomos chamados, tudo fica mais leve. Porque o maior sofrimento, queridos, na verdade é a falta de sentido, a falta de entender por que eu estou aqui na terra, por que o Senhor me fez, por que Ele me colocou na família que eu estou. A maior causa de sofrimentos, queridos, que eu vejo diante de todos os anos de atendimento que eu tenho, sou uma pessoa novinha, amém? Mas eu tenho alguns anos de atendimento aqui. Eu fui ordenada ao ministério aos meus 19 anos. E desde então, muito nos bastidores, em atendimentos dentro de uma sala ou no canto de uma igreja, o que eu mais ouvi foi o sofrimento de pessoas que perderam o seu sentido, que não sabem o seu porquê, que não sabem por que estão aonde estão, que não conhecem a sua identidade, que não conhecem os planos de Deus ao seu respeito. E queridos, nós estamos numa série de boas novas, amém? E a boa nova de Cristo, a boa nova do Senhor para nós é que nele nós temos sentido, nele nós temos propósito, nele nós alcançamos a nossa verdadeira identidade. A boa nova do Evangelho é que Deus decidiu entregar o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A boa nova é essa verdade que o Senhor salva pecadores assim como eu e assim como você. E além de salvar, Ele nos salva não só dessa salvação para a eternidade, mas Ele nos salva diariamente. Nos salva de nós mesmos. Nos salva dos nossos planos fracassados que nós fazemos sem enxergar aquilo que somente o Senhor enxerga. A boa nova do Evangelho é que o Senhor nos amou primeiro. A boa nova, querida, é que você está sentado aqui hoje ouvindo a palavra de Deus porque o Espírito Santo de Deus decidiu tirar toda a escama dos seus olhos e se apresentar a você. Essa é a boa nova do Evangelho. E quando Ele se apresenta a você, quando você tem um encontro genuíno com Cristo, quando você tem um encontro genuíno com o Senhor, Ele vai te dando sentido, Ele vai te dando propósito, e toda e qualquer circunstância adversa que você passar, você vai passar ao lado dele, sabendo quem te mantém de pé, quem está com você. E querido, isso muda tudo. Muda tudo você passar por uma situação como a Carol passou, sabendo quem está no controle de todas as situações. Muda tudo você saber que quem governa a sua vida é o Senhor, e que Ele tem o controle, e que Ele sabe exatamente aquilo que Ele está fazendo. E muitos de nós passamos por crises
de dúvidas no nosso coração, crises de dúvidas a respeito da nossa identidade, de quem nós somos, sabe? Talvez você diz assim para mim, pastora, eu já sou discípulo há muito tempo, sabe? Você ser um discípulo de Jesus não te blinda de, em alguns momentos, os seus sentimentos, as suas emoções fizerem com que a sua fé seja estremecida em algum momento. O que eu quero dizer com isso? Nós não somos movidos pelo que vemos, mas pelo que cremos, amém? Mas muitas vezes as crises que nos acontecem, elas nos levam para um lugar onde nós deixamos que esses sentimentos de dúvida, de incerteza minem a nossa fé. E eu quero hoje falar de um dos discípulos que chegou ao fundo do poço. Um dos discípulos que andou com Jesus. Um dos discípulos que era intenso e que passou por esse momento de crise. E agora eu quero ler com você o Evangelho de Mateus, capítulo 26 e versículo 33. Qual é o contexto aqui? A epígrafe do texto é a ceia do Senhor. Então o Senhor, antes de ir para o Getsemane, ele tem a ceia com os seus discípulos, aonde ele fala, algum de vocês vai me trair. E os discípulos começam a se perguntar, Senhor, por acaso sou eu? Por acaso sou eu? E Pedro, ele tem essa resposta aqui. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus. Asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Sanguíneo é legal, né, irmão? Ele contagia todo mundo. Jesus está falando para ele aqui, ei, um de vocês vai me negar, e ele bate no peito, Senhor, eu não, eu morro por ti, Jesus. Eu nunca vou te negar, Senhor. Enquanto está todo mundo falando ali, Deus, Jesus, por acaso, em algum momento serei eu? Pedro chega, não, eu não. Eu nunca vou te negar, Jesus. Eu ponho a mão no fogo por mim e por João aqui. Pelo resto eu não sei, mas por mim e por João eu ponho a mão no fogo. A gente não vai te negar. Pedro é esse cara, intenso. Vocês lembram das histórias de Pedro? Que ele olha Jesus andando sobre as águas, ele fala, ei Jesus, eu quero ir contigo. E ele provoca essa ação sobrenatural de ele andar sobre as águas junto de Jesus. Alguns podem dizer, mas ele em algum momento naufragou porque tirou os olhos de Jesus. Mas, meu irmão, quem foi o outro que andou com Jesus sobre as águas? Além de Pedro. Pedro é esse cara que ele pega uma espada e vai provavelmente mirar, não na orelha, mas talvez aqui na jugular, para matar o soldado que quer pegar Jesus. Soldado Malcolm, vocês lembram? Imagina, irmão, Pedro é pescador, Pedro não é soldado, ele não devia ter uma habilidade ali com as espadas, né? Mirou, deu errado, graças a Deus. E Jesus vai lá, coloca a orelha de Malcolm no lugar e fala, Pedro, esse é o propósito. Então Pedro é esse cara intenso, que ele fala, ei Jesus, eu ponho a mão no fogo por mim. Jesus, eu morro por ti, Jesus. Eu morro por ti, Senhor. E imagina, irmão, quando você fala para alguém assim, ei, eu morro por ti, o que você espera receber em troca? Poxa, que legal, né? Que maravilhoso. Muito obrigado. Também amo você. E o que Pedro recebe de volta? Pedro, antes que o galo cante pela 3ª vez, você vai me negar. E Pedro, ele continua, não, tá? Mesmo que seja preciso que eu morra por ti, Jesus, eu morro. Então Pedro, ele continua firme ali. Continua falando, Jesus, eu nunca vou te negar. E vocês conhecem a história? Amém? Vamos para o momento em que Pedro nega Jesus? Vamos juntos? Amém? Lucas 22 e 54, vamos juntos?
A epígrafe está assim aqui para mim: Pedro nega Jesus. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é um galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Imagina esse olhar, irmão. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor havia lhe dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Eu choraria amargamente também, irmão. Depois de ter batido no peito e falar: Jesus, eu morro por ti. E chegar um momento eu falar: você tá doido 3 vezes? Falar para a mulher: cara, não sou eu. E olhar os olhos de Jesus. E ele com certeza lembra: o Senhor disse que isso ia acontecer. E esse choro aqui não é um choro qualquer. Esse choro aqui, queridos, é um choro amargo, é um choro de profunda angústia. A palavra utilizada para o choro de Pedro aqui é a palavra do choro de Jesus diante de Jerusalém. É um choro de profunda angústia. Porque é assim que nós nos sentimos quando nós negamos o Senhor. É assim que nós nos sentimos quando nós vemos que nós, pelas nossas próprias forças, não damos conta em algum momento de honrar aquilo que o Senhor colocou em nossa vida para que a gente honre. Queridos, Pedro chora amargamente. E a boa nova é que nós temos um Deus misericordioso, amém? Um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus que conhece o coração de Pedro e que manda chamar ele. Eu quero que você leia agora comigo Marcos. Marcos, capítulo 16. Essa é a boa nova, querido. A boa nova é que o Senhor te conhece. E Ele está operando a sua boa obra na sua vida. A boa nova é essa verdade que o Senhor, Ele está sempre pronto a nos restaurar. Sempre pronto a nos colocar de pé novamente. Eu quero que você leia comigo Marcos, capítulo 16, versículo 1 em diante, que vai dizer assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra na entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Perdão. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, ele não está aqui. Vejam o lugar onde ele havia posto. Vão e digam aos discípulos e a Pedro. Queridos, esse é o Deus que nós cremos, amém? O Deus que ressuscitou Jesus. Jesus vive e reina e com ele está toda a autoridade. E esse Jesus, ele faz questão de falar: chame os discípulos e a Pedro. Porque ele sabia como estava o coração de Pedro após ter negado Jesus.
envergonhado, frustrado, no fundo do poço. Sabe por que no fundo do poço, irmão? Porque o Senhor chamou Pedro para que ele fosse pescador de homens. Jesus chamou Pedro para que ele largasse as redes de pesca dos peixes e chamou ele para anunciar a boa nova do Evangelho. E sabe, Pedro, ele volta a fazer aquilo que ele fazia antes, e esse é o fundo do poço, irmãos. É quando nós somos tomados pela vergonha de não conseguirmos responder à altura. É quando nós nos vemos fraquejando, é quando nós nos vemos no mesmo pecado novamente e a vergonha toma conta do nosso coração. E nós pensamos, olha, isso aqui não é para mim, deixa para outra pessoa. Deixa que outra pessoa mais posicionada faça isso aqui no meu lugar. Quer saber? Eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes. Irmãos, esse é o fundo do poço, é o lugar aonde nós saímos completamente do propósito de Deus para as nossas vidas. É o lugar aonde nós esquecemos da palavra que o Senhor liberou sobre nós. E Jesus fala, olha, chame aos discípulos e chame a Pedro, porque Jesus quer restaurar Pedro para que ele cumpra o propósito pelo qual ele foi chamado. E nessa noite, o Senhor está chamando a você, amém? Porque, querido, sendo você médico, psicólogo, engenheiro, empresário, você tem o propósito nessa terra de anunciar as boas novas de Jesus. Você não precisa ser um ministro ordenado, você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um líder, mas você foi comissionado e esse é o maior propósito que você tem sobre a sua vida. Eu quero dizer para você que você pode correr atrás de tudo. Eu quero dizer para você que você pode ser bem-sucedido nas suas finanças, no seu trabalho, no seu emprego, na sua família. Você pode se tornar mãe, construir uma família, ser realizada em tudo isso, mas se você não cumprir o propósito pelo qual Jesus te chamou, você vai perder o sentido da sua vida. Você vai perder o propósito e você vai ser infeliz, porque nada disso vai ser suficiente para trazer paz e senso de propósito ao seu coração. Muitos de nós pensamos, quando eu tiver isso, eu faço. Quando eu tiver aquilo, aí sim. Não, querido, o tempo é hoje, é agora. É com aquilo que você tem hoje. Na sexta-feira eu ministrava aqui no encontro de GPs e voluntários dizendo que o Senhor, Ele um dia prestará contas conosco a respeito daquilo que Ele entregou nas nossas mãos. A todos nós Ele deu tempo, a todos nós Ele deu talentos, a todos nós Ele deu tesouros, Ele deu recursos. E um dia todos nós prestaremos contas diante dEle daquilo que nós fizemos com o que Ele nos deu. E isso deve mover o nosso coração. Andarmos debaixo do propósito, andarmos debaixo daquilo que o Senhor nos ordenou. E sabe, querido, por alguma frustração, por alguma tempestade, por alguma turbulência, você pode ter se afastado completamente do seu propósito. Talvez você tenha sofrido tantas crises externas, crises internas, crises de identidade, crises de senso de propósito, de sentido. Viktor Frankl, pai da logoterapia, ele diz que o maior sofrimento do homem é a falta de sentido. Toda vez que você está sofrendo por algo, pode ter certeza que aquilo não está fazendo sentido para você. Porque quando aquilo faz sentido, você tem um porquê.
E parafraseando o Nietzsche, quando você tem um porquê, você enfrenta qualquer como. É por isso que Paulo, mesmo aprisionado, mesmo algemado, ele continuava propagando essa boa nova do Evangelho. As algemas não prenderam aquilo que Paulo tinha como propósito. Ele continuava fluindo porque ele tinha um porquê. E independente de como ele estava, ele permanecia frutificando e alegre, como a carta de Filipenses que a gente estudou falava. Continuava alegre, mesmo em circunstâncias difíceis, mesmo em circunstâncias ruins. Permanecia alegre porque ele estava cheio de senso de propósito. Ele sabia que ele estava fazendo aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Ei, querido, tá triste, tá angustiado, tá ansioso, tá cheio de si e será na sua cabeça. Nessa noite o Senhor quer te trazer de volta para o seu real propósito, amém? Porque enquanto você fizer aquilo que Ele te chamou para fazer, Ele continuará cuidando de cada coisa que você não dá conta de cuidar pelas suas próprias mãos. E Ele continuará fazendo aquilo que você não dá conta de fazer, aquilo que está nas mãos dEle.